O Diário Entrevista volta com vocês agora com o pré-candidato do PSD, Carlos Roberto Carraro. Carraro, obrigado por você ter aceitado o nosso convite de vir aqui no Diário Entrevista. O que te leva à ideia, depois de vários anos no jornalismo regional, estar agora pleiteando ser candidata a prefeito? Alcides, primeiro eu quero cumprimentar seus leitores, né, as pessoas que te assistem através da internet, dizer que é um prazer também estar aqui com vocês. Nós somos companheiros de luta na imprensa de Caratinga e é sempre um prazer estar vendo os companheiros também lutando nesse dia a dia da comunicação na cidade. Quanto à sua pergunta, eu vou responder com muita facilidade. Eu, durante muito tempo, participei da política de Caratinga e assisti durante muitos e muitos anos, e até fui iludido também pela política, como o povo de Caratinga sempre foi, com promessas que sempre ficaram só em cima dos palanques. E como o momento político brasileiro é um momento complicado, tanto economicamente como politicamente, eu acho que é a hora da gente que está fora da política com cargo, dar alguma resposta à população de Caratinga. Como eu sou filho nato da cidade, conheço, modéstia à parte, como poucos, as angústias, as dificuldades e também as alegrias do povo. Então eu tenho certeza que se eu vier a ser eleito prefeito de Caratinga, eu posso fazer muitas das coisas que eu cobro na TV Semana e no Jornal Semana. Então é em função disso, do momento difícil do país e também de assistir por muitos e muitos anos, né, as promessas nunca serem cumpridas. O Carraro, normalmente Caratinga, ultimamente, está tendo dois grupos, um ligado ao Mauro Lopes e um grupo do Hernânio. Você, pelo visto, você vai para uma via alternativa. Como porque você está indo para essa via alternativa? Você não teria apoio do Hernânio, não teria apoio do Mauro Lopes? Como é que seria o seu trabalho político nesse sentido? Como é o seu caminho? Pois é, esse é que é o negócio. O Caratinga viveu, você sabe igual eu, talvez você seja mais novo, talvez não tenha, mas seu pai pode te falar isso com muita propriedade, seu pai participou de todas as campanhas que eu conheço em Caratinga. Caratinga sempre assistiu grupos, né? Grupo do UDN, grupo da PSD, grupo do fulano, grupo do ciclano, grupo do doutor Eduardo. Então, eu acho que chegou a hora de acabar com esse negócio de grupo. Eu acho que chegou a hora das pessoas pensarem no povo de Caratinga. Esse negócio de indicar, se você não tiver apoio do A, você não consegue ganhar. Se você não tiver apoio do B, você não consegue ganhar. Você precisa ter apoio de grupos, pessoas que querem fazer a boa política. Mas necessariamente você não precisa de apoio de pessoas que querem continuar dominando a política de Caratinga. Então, na minha opinião, é hora de parar com esse negócio de grupo. Porque grupos políticos, né, nós assistimos isso no Brasil todo, né, desde que a gente conhece por gente, mas qual o benefício que os grupos políticos deram para Caratinga nesses 167 anos de idade que a cidade tem? Quais foram os grandes benefícios? Quase nenhum. Caratinga, a gente cresceu, né, pela força do nosso comércio, pela força da área de serviço, pela força da cafeicultura, nunca foi pela força dos políticos, porque os políticos sempre ficaram brigando e nunca disseram os benefícios que eles pregavam em palanque. Carraro, você percebe que você havia alternativa. O PSD, partido seu, ele se preparou para formar uma base forte, para te dar esse suporte no momento da campanha, que é um momento difícil? Quantos vereadores você está trabalhando já partidos aliados para a sua candidatura? Como é que você vai desenvolver isso, já sabendo que a disputa é pesada, é dura? Deixa eu te explicar uma coisa. Eu, quando vim para o PSD, eu vim a convite do Alexandre Silveira, que, na minha opinião, é o líder maior do PSD na região. Sim. Encontrei uma comissão provisória que é presidida pelo vereador Diego de Oliveira, né, que todo mundo sabe, faz um bom trabalho na Câmara, e vários companheiros. Tive uma reunião com eles e coloquei à disposição de participar, de colocar meu nome à disposição do partido, sem que eles tivessem a obrigação de, antes de tomarem conhecimento daquilo que eu prego, daquilo que eu quero, daquilo que eu posso fazer, eles tomassem uma posição de, esse é o nosso pré-candidato. Deixei bem claro para eles, e eles entenderam isso, que eu seria um pré-candidato, que iria para as ruas conversar com as pessoas, conversar com a sociedade organizada, conversar com os setores da nossa sociedade, para colocar minhas ideias e também conversar sobre as ideias que eles têm para melhorar a cidade. Isso eu estou fazendo com muita tranquilidade, sem realmente pensar em acordos políticos por enquanto. Evidentemente, quando chegar a época da convenção, o próprio partido vai
vai se estruturar e tentar fazer as coligações que acharem mais necessárias. Evidentemente que eu tenho meu posicionamento, o partido sabe do meu posicionamento, vou procurar ser o mais leal possível às causas do partido, mas sempre com os olhos voltados para a sociedade caratinga. Eu quero fazer isso com muita tranquilidade, sem impedir que o partido também tome a posição que eles acharem que for melhor. Evidentemente vai chegar uma hora que nós vamos ter que sentar e conversar. Vai, não vai, porque pré-candidatura não é necessariamente uma candidatura colocada. Só a convenção que pode escolher os candidatos. Qualquer um dentro do partido, do PSD, ou de qualquer outro partido, eu imagino, pode colocar o seu nome à disposição para ser pré-candidato. E isso é uma coisa que hoje está sendo feito sob o olhar da Justiça Eleitoral com muita tranquilidade, porque isso está previsto na nova lei eleitoral, né, as pré-candidaturas. Então eu não vejo como amanhã, depois, se tiver um outro pré-candidato ao PSD também, que não possa disputar ou não possa colocar. E também não vejo também com muita falta de tranquilidade se o partido amanhã resolver coligar com outro partido. Eu não posso impor ao partido a minha pré-candidatura e nem as minhas ideias. Eu posso colocar a minha candidatura como foi colocada e as minhas ideias como eu estou colocando. Agora, quero fazer primeiro uma discussão com a sociedade como um todo, né? Com as pessoas na rua, como eu estou fazendo, nos bares, nos restaurantes, nas esquinas, no local de trabalho. Então, essa é a minha discussão. Primeiro, vamos discutir o que Caratinga tem, o que não tem e por que não tem. Não estou preocupado se o deputado A, que é importante na cidade, vai me apoiar ou se não vai, se o líder tal não vai me apoiar. Se eu tiver o apoio da sociedade, com certeza essas pessoas também virão. Imagino assim. Carraro, você vai para 30 anos de jornalismo. Isso. Sempre teve um trabalho com bastante crítica às administrações. Até para o lado, falar o positivo ou o negativo, você sempre foi muito crítico. Uhum. Agora, você vai desenvolver qual tipo de trabalho que você está querendo buscar dessa vida sua de 30 anos de jornalismo para levar para uma administração. O que você acha que você pode contribuir essa experiência crítica que você tem sobre Caratinga e região, que você pode levar para uma administração? Eu penso o seguinte, eu cresci na política Caratinga, eu milito na política Caratinga desde a época mesmo que eu não votasse, eu não votava na época, mas eu já militava na época do Moacir candidato. Então isso foi lá no longínquo 1900 e esse quebradinho. Então, eu tenho uma experiência não só de participação, como também de ter assistido muitas coisas em Caratinga. Então eu assisti, por exemplo, a vida inteira que a estrada Caratinga-Ipanema seria a redenção para o comércio. E até hoje ela não está pronta. Assisti que Caratinga ia ser referência regional em saúde e nunca é. Nós assistimos hoje Bom Jesus do Galho sei e Caratinga não. Olha para você ver Sim. O distanciamento de uma cidade polo, de uma cidade que é uma cidade pequena, que está virando uma grande referência na saúde pública aqui na nossa região e no estado. E Caratinga não tem nenhuma área da saúde que é referência a nível estadual, nem muito menos federal. Aliás, nem regional Caratinga não é. Se você pegar Muriaé Valadares Patinga Fabriciano a Ponte Nova e Bom Jesus agora nós não somos. Não tem nenhuma área. Então assisti tudo isso, essas falsas promessas, esses discursos maravilhosos da cidade que ia ter isso, ia ter viaduto, ia ter trincheira, ia ter não sei o quê, e a cidade continua só desenvolvendo porque existe um grupo de pessoas que gostam da cidade e aqui investem, como as faculdades, como os empresários, enfim, como a sociedade organizada. Eu vejo isso o seguinte, cara, eu posso contribuir na seguinte, quando eu critico, eu sei o que eu estou criticando, e não critico por criticar. Eu não faço a crítica pela crítica, eu faço a crítica baseada em alguma coisa que eu sei que não está sendo correta. E quero ser o mais verdadeiro possível, porque quem critica, evidentemente pode ser criticado, tem que ter humildade de saber que pode ser criticado, porque nós não somos donos da verdade. Nem vocês aqui no Diário são, nem nós da Semana somos. Nós somos portadores da notícia e procuramos fazê-la da mais fiel possível, ouvindo os lados, aquilo do jornalismo que você sabe melhor do que eu. Então eu imagino que eu posso contribuir pelo que eu já vi da política e pelo que eu conheço e de fora, conhecer deputados, senadores, ter vivido inclusive como coordenador político do Hélio Costa aqui na região por 2 vezes. Então eu, como conhecedor da região, eu tenho muito para contribuir. Evidentemente que essa contribuição ela vai se dar de forma das conversas que eu vou tendo com a sociedade. Eu tenho minhas ideias, e vou colocá-las, se você me permitir, no momento oportuno aqui,
mas também não vou deixar de ouvir as pessoas para contribuir com aquilo para o engrandecimento das minhas propostas, ou até mesmo me trazendo outras propostas. O prefeito que está é o Marco Antônio, e a gente percebe que tem vários pré-candidatos com interesse de assumir o posto que ele está. Você, como homem crítico, 30 anos criticando ele, o que o Marco Antônio te agradou, o que ele não te agradou como prefeito nesses anos, em virtude dos compromissos que ele fez com Caratinga há 4 anos? O que você, como prefeito, faria diferente que ele fez? Sidão, eu sempre digo o seguinte, eu vou pegar, da época do Fabinho para cá, que é mais fácil as pessoas entenderem. Enquanto não tinha reeleição, era mais fácil para qualquer que fosse o prefeito, ele traçar alguns objetivos de governo. Depois, com o advento da reeleição, isso passou a ficar quase que esquecido, porque as pessoas já entravam pensando em ser reeleito. Agora, com esse advento de não ter mais a reeleição, é muito provável que isso volte à normalidade, que as pessoas possam fazer um planejamento para governar 4 anos sem fazer jogo político. Mas tem que fazer. Não, tem que fazer, mas não precisa fazer o jogo de ter que dar o cargo para o fulano, porque ele está te apoiando, alugar o carro do sujeito, porque ele está te apoiando, porque tem que dar emprego para a filha, para o filho, para o tio, para o primo, porque está te apoiando. Você pode fazer um projeto de governo sem contemplar essas negociatas. Uma coisa é apoio, outra coisa é negociata. Eu imagino que qualquer pessoa que chegar na prefeitura com negociatas e com compromissos políticos com grupos, ele não vai fazer um bom governo. Assim foi com o Hernani, assim foi com o João Bosco e assim está sendo com o Marco Antônio. Fazem-se muitos compromissos, depois ou brigam porque não cumprem, ou deixam a situação da prefeitura difícil porque também estão cumprindo acordos que não poderiam ter sido cumpridos. Como alugar carro, como contratar empresas que não eram para ser contratada, e por aí vai. Então eu vejo que o Marco Antônio tem erros, tem alguns acertos, evidentemente, o João Bosco também tem erro, tem acerto, o Hernani erros e acerto, talvez um pouquinho mais de acerto que erro, o Hernani talvez tenha pego uma fase um pouco pior quando teve as enchentes, mas depois também ajudou ele na administração. Eu acredito que ele errou em várias pontas quando ele fez esses acordos políticos para chegar ao poder. E quando o Marco Antônio. O Marco Antônio. Quando você faz acordo para chegar da forma que eles fazem, você não vai ter bom governo, porque você tem que lotear, como fez a Dilma. Agora, nós estamos assistindo agora o que é um loteamento de um governo. Loteia-se e depois cada um começa a puxar para um lado e depois o governo não tem mais rédea. Então, você tem que fazer um planejamento, e Caratinga a gente sabe que é uma cidade pobre, um município que não tem renda suficiente para manter todos os serviços que a cidade precisa. É preciso você priorizar o que você vai fazer. E eu tenho isso na minha cabeça, as prioridades que eu acho que tem que ser implantada rapidamente, para você ter pelo menos o pontapé de saída para você fazer uma boa gestão. Ô Carrara, nós estamos aí com mais ou menos 6, 7, a gente pode chegar até 8 pré-candidatos. Você acredita que naquela reta final, você como um crítico de política, você como pré-candidato, pessoa que conhece esse meio todo da política, nós vamos chegar com quantos candidatos? É verdade o seguinte, o país, essa proliferação de partidos trouxe, o momento atual da política brasileira, onde o descrédito, o desânimo, até a revolta da população com os políticos tradicionais, os chamados políticos profissionais, ela faz com que muita gente que nunca pensou em entrar na política possa entrar. Eu digo isso porque eu já conheço e sei que muitos também colocam candidatura ou para negociar, ou para pegar um cargo. Agora, isso é normal na política brasileira. Você já assistiu isso várias vezes e vai continuar assistindo. Evidente que com o advento da internet, que hoje comunica instantaneamente, antigamente as pessoas demoravam a saber das notícias, muita coisa já está mais fácil. As pessoas já se sentem candidato porque colocam um vídeo na internet e às vezes tem lá 50 visualizações, 1.000, 2.000, 5.000, já se acha em condição de ser candidato. Isso também ajudou muito as pessoas quererem ser candidato. Mas o importante é que a cidade não comporta 9 candidatos. Então vai chegar aí, na minha opinião, com 3, no máximo 5. E disputando a eleição mesmo, 2 ou 3 no máximo. Alguns vão poder ser candidatos, mas é aqueles candidatos que a gente sabe que entra para marcar posição, a se promover e por aí vai. Normalmente, no passado, saiu candidatos, eram fazendeiros. Há pouco tempo, o país se industrializou, cresceu mais, passou a ser empresários
E a gente vê um jornalista que não é muito comum, mas tem, como você falou, o Hélio Costa e alguns jornalistas como candidato a prefeito. Você acredita que a imprensa em Caratinga é algo de destaque na cidade, que o leva como um jornalista a ser candidato a prefeito e ser aceito pela comunidade? Olha, nós temos bons exemplos aqui. Hoje em Belo Horizonte mesmo, a Rádio Itatiaia, ela tem três dos seus funcionários, que dois são deputados estaduais e um é federal. Sim. Né? Então nós temos lá o João Vitor Xavier, temos lá aquele do Atlético lá, o Caixa, e tem o Laudívio, que é deputado federal, que são funcionários fizeram carreira no jornalismo e hoje viraram políticos já como deputados eleitos. Nós assistimos também aqui o Beijano, foi prefeito de Juiz de Fora, também era um radialista. O Tadeu Leite de Montes Claros também era um radialista. Era muita prática das pessoas serem jornalistas, os radialistas serem esses candidatos. Aqui em Caratinga nós temos o Cleon, que é vereador, que também é um radialista. O Juninho também, da Rádio Tropical. Exatamente. Então são pessoas que têm uma formação de conversar com as pessoas no dia a dia, conhecer as dificuldades, as alegrias das pessoas. Na TV nós temos nomes de pessoas, o Urso Humano é que foi o deputado mais votado do Brasil. Nós temos o Wagner Monte do Rio de Janeiro, enfim, eu vou falar aqui, eu falo, tem outros estados que a gente nem conhece, que tem umas centenas de ex-jornalistas, radialistas, que são hoje deputados, prefeitos, etc. A visão do jornalista, talvez ela seja até um pouco superior, não que os outros não tenham, mas é porque nós conhecemos o dia a dia das reclamações, nós conhecemos as alegrias e nós conhecemos o bastidor da notícia. E às vezes, por isso, nós conhecemos também o bastidor das eleições, o bastidor da política como um todo. Nós sabemos o que pensa A, B ou C. Até porque é o nosso papel de entender, para dar notícia, entender que as pessoas pensam o que falam. Então, eu acho que nesse ponto nós levamos uma vantagem. Primeiro, de ser mais conhecido, as pessoas conhecerem através do programa, através da televisão, do jornal. Nós levamos essa vantagem. Mas não quer dizer também que isso só por si só basta. Se você não tiver hoje com a demanda da sociedade de querer cada vez mais, e com razão, porque paga imposto, tem direito a querer, a desilusão com a classe política, principalmente com aqueles que a vida inteira foram políticos, chamados político profissional. Então, você, conhecendo esse lado, você tem mais para oferecer. Agora, é evidente que você tem que saber como é que você vai andar em cima desse fio, dessa navalha, porque ele é complicado. Você também, se você forçar a barra de um lado, você pode quebrar a cara do outro. Então, você tem que fazer o meio termo, sempre entendendo que você não é salvador da pátria, você é apenas uma pessoa que talvez saiba um pouquinho mais por causa da sua profissão de jornalista. A gente vê a história do Lula, no início, como um Lula muito agressivo no sindicato, nas lutas operárias e tal, combatendo muito o governo. E já para ele vencer, ele virou um Lula paz e amor. Combinou com os empresários e conseguiu até ser eleito, passou por 2 mandatos. O Carraro de hoje, já com 60 e poucos anos, 64. Já mais maduro, 64, mais maduro, é um Carraro paz e amor, que o Carraro do início, que era mais infrativo, criticado? Você acha que a sua experiência te coloca você com a visão mais ampla, de mais articulador, de menos conflito? O que você vê o Carraro de hoje em relação ao Carraro de 15, 20 anos atrás, como era mais imbatível? Alcides, a verdade é o seguinte, você, quando tem uma idade menor, você é mais impulsivo, você é mais atirado, você é mais corajoso, você é mais tudo. É mais bonito. Não falando que eu sou bonito, não, mas falando que é mais bonito. Se você pegar seu retrato quando você tinha 20 anos, pegar agora, você vê que você é bem mais feio. Então você é tudo mais. A partir do momento que você tem família, você tem filho, você tem neto, você tem os amigos que estão envelhecendo junto com você, alguns que nem já não estão mais aqui, que já foram embora, você tem que repensar a sua vida. E é o que a gente faz, não é o Carraro, é todos nós somos assim. Agora, o Carraro combativo, enquanto eu tiver vida, eu vou procurar ser. O Carraro verdadeiro, enquanto eu tiver vida, eu vou procurar ser. O Carraro que procura ser honesto no dia a dia, eu vou continuar sendo.
Eu não vou abrir mão dos meus princípios, das minhas ideias, porque o fulano não vai me apoiar se eu pensar assim. Porque senão eu vou descaracterizar tudo que eu construí na minha vida. Nós assistimos aqui, lamentavelmente, um colega nosso de Valadares, que vivia na televisão fazendo o que eu faço, que você faz, que todos nós fazemos. Talvez eu tenho um programa de televisão, A Hora do Carraro, eu faço mais que você, porque eu estou ali todo dia. Sim. Nós assistimos aqui um colega nosso de Valadares, não vou citar o nome, agora preso na Operação Mar de Lamas, é um vereador de Valadares. Porque o cara pregava uma coisa e fazia outra. Então eu prego que o político deve vir para servir, e não para se servir. É por isso que eu desencanto a raiva, a revolta da população com os políticos. Porque os políticos, antes de ser eleitos, são uma coisa, depois que sentar na cadeira, são outras. Quantas críticas você já fez sobre isso? Eu também já fiz. É porque as pessoas mudam, porque os amigos do poder, e são vários, não importa, eles não são amigos do prefeito, ou do deputado, ou do governador, eles são amigos do poder. Quem tiver lá, eles são amigos. E eu não quero esses amigos do meu lado, não. Carraro, você recebeu recentemente uma comenda da maçonaria, uma instituição secular, muito séria, né? Você é um candidato que representa os maçons ou foi uma comenda, uma gentileza da instituição? Olha, eu tenho uma grande amizade com o grão-mestre da maçonaria do Grande Oriente, que é o Eduardo Residentes, que é de Caratinga, né? É de Paporanga, mas o pessoal faça toda aqui. Mas isso não é... Eu não sou maçom. Eu apenas recebi uma comenda por indicação lá do grão-mestre da Ordem dos Cavaleiros da Inconfidência, que me honrou com essa medalha lá em Ouro Preto. Fiquei muito feliz por entender que uma ordem, né, de Cavaleiros Maçônicos de Minas Gerais é uma coisa muito importante. Eu não tenho conhecimento como é a maçonaria, a não ser esse conhecimento das pessoas que têm de rua. Né? Algumas pessoas têm a coisa como folclore, outras conhecem um pouquinho dos meandros. Eu conheço muito pouco da maçonaria. Tenho vários amigos da maçonaria. Mas eu respondi a sua pergunta e eu fiquei muito feliz, mas eu não sou candidato dos maçons, nem dos católicos, nem dos cruzeirenses, nem dos atleticanos. Eu quero ser candidato do povo de Caratinga. Quero ser candidato daquele que precisa e sonha de ver uma cidade melhor. De uma cidade que você não tem onde divertir. Somente a população mais pobre, que não tem dinheiro no bolso para poder comprar um ingresso em Valadares, para assistir um show em Ipatinga, Belo Horizonte. Né? Eu quero ser candidato desse povo. Aquelas pessoas que eu posso dizer isso com muita tranquilidade, porque hoje eu estava brincando com o Jorginho num programa que nós temos lá na chama Rádio Semana, e brincando, eu fiz uma brincadeira que eu repito aqui sem problema, que eu não tenho constrangimento. Isso aqui não é para me mostrar que eu tenho aquela coisa de ser pobre é tudo. Eu acho que todo mundo nasceu para ser rico, não precisa ser rico em dinheiro, não pode ser rico em Deus, pode ser rico em amizade. Então eu tenho isso comigo. Eu estava brincando com o Jorginho hoje, que quando eu era rapazinho na rua São José, que a gente agora chama Moacir de Matos, a minha mãe ganhava umas roupas, né? Aí eu pegava na escola, minha mãe, você chama Fernando Chalabi? Era a roupa que eu ganhava, que a minha mãe ganhava, que era a mãe do Fernando, era parente da minha mãe e dava as roupas. Eles tinham uma loja muito bonita na cidade, só tinha roupa bonita. Ah, toma, Sônia, leva para os seus meninos. Então eu ganhava essa roupa. Então eu não tinha, fui lanterneiro, fui pintor, fui soldador, entendeu? Fui moleque, fui vendedor de coxinha, engraxado. Então eu tive tudo na minha vida, eu conheço, sabe? Eu posso falar isso das pessoas mais simples, porque eu tive isso na minha vida. Você sabe os anseios dela? Eu sei o que é chegar no final da tarde, uma mãe, um pai, ter lá um pedacinho de salame com um pão e um copo de suco para comer, porque é a comida que vai comer. Eu sei o que é isso. Tá? Então eu posso falar isso porque eu vivi isso. Evidentemente que eu dou graças a Deus por hoje não estar vivendo essa fase, está em outro patamar. Mas eu reconheço, eu sei o que é a dificuldade. Um jovem que está no alto do morro, que chega no final de semana e vai falar assim: o que eu vou fazer hoje? Para onde eu vou? Tem algum lugar para mim divertir? É isso que eu brigo muito. Nós vamos mudar o tom aqui da nossa entrevista. Eu vou falar o nome de algumas pessoas. Fica à vontade. Entendeu? E você vai dar sucintamente sua interpretação sobre elas. Presidente Dilma, ex-presidente, o presidente está sob julgamento aí. Qual é a sua opinião sobre ela? Eu acho que ela na verdade, estou falando da mulher política, não estou falando da pessoa.
Como presidenta da República, como administradora, péssima em todos os sentidos. Talvez seja o pior governo da história que eu conheço, dentro dos meus tempos que eu conheço de política, a pior presidente em todos os sentidos. Em má administração, em não ver as coisas erradas que foram feitas em torno do governo dela, tanto o desastre está aí. Milhões de desempregados, portas fechando, comércio fechando as portas, o empresário sem saber para onde vai, o produtor rural sem saber o que vai fazer. Esse é o governo que eu acho que é. Lula. O Lula, eu acho que o Lula é uma grande liderança, inegável, mas ele foi induzido, eu acredito por um grupo de intelectuais que vinha em torno dele para ser o rei do Brasil por muitos e muitos anos. E todo mundo sabe, quando você quer ser maior, você quer andar o passo maior que a sua perna, você acaba caindo. Ele caiu na esparrela. O ex-presidente Fernando Henrique. Eu acho que o intelectual errou muito quando quis a reeleição. Talvez a reeleição seja o grande mal que o Brasil está tendo hoje, essa reeleição. O atual presidente em exercício, Michel Temer. Político hábil, né, que conhece muito bem os meandros do Congresso Nacional, tem tudo para resolver a crise em tese, porque agora vai ter muita colaboração. Mas depois ele vai cair na mesma esparrela que o Lula caiu, que é fazer as negociações. Para governar tem que negociar, e com esse time que está aí, com essa política podre que o Brasil tem hoje, a gente sabe onde vai terminar. O governador Fernando Pimentel. Conheço pouco, posso dizer que eu não estou decepcionado com o que ele está fazendo, não. O pouco que eu conhecia sabia que era só discurso e pouca ação. Deputado Mauro Lopes. Acho o Mauro um excelente deputado, um cara que conhece como pouco a alma do povo da nossa região. Mas tem um pecado, trabalha muito no varejo, e isso hoje na política não é um bom negócio. O suplente senador Alexandre Silveira. O Alexandre tem algumas virtudes que eu considero importantes para o mundo de hoje. Tem visão política macro. Tá? Não é muito do varejo, mas tem a visão macro. Precisa também ainda mostrar que pode mais. Talvez num cargo executivo, talvez teve aí passagem aí por algumas secretarias, mas não foi por um período muito grande. Talvez precise ainda mostrar que veio na política para servir mais. Presidente da Assembleia, Adalclévio Lopes. O Adalclévio tem uma coisa que o Mauro não tem. Ou ele faz a política de cúpula. Então ele não chegou onde ele chegou porque ele foi alçado, né? Ele conquistou esse espaço. Tem uma visão muito forte de política, tem tudo para ser um político mais importante que já é em Minas. Na minha opinião, é o segundo homem da hierarquia política, mas peca por uma coisa muito grande. Ele esquece muito fácil os amigos. Os pré-candidatos, agora eu vou colocar o nome de alguns pré-candidatos, que você vai ter que serão seus concorrentes. Que serão não, são seus concorrentes. Por exemplo, o ex-prefeito João Bosco Pessina. Eu acho que o João Bosco foi eleito com uma proposta muito boa, mas se perdeu, né, pelo afã da continuidade e também por ter sido mal assessorado. Eu acho que foi um péssimo prefeito para Caratinga, em todo sentido. Odiel de Souza, vice-prefeito. Considero o Odiel uma boa cabeça, bom articulador político, precisa ter mais credibilidade, precisa passar essa credibilidade para o eleitor. Mas seria uma boa alternativa para Caratinga caso fosse eleito, porque é uma pessoa que tem boas ideias. Mas aquele negócio tem que ter credibilidade. Talvez ele não esteja sabendo passar ou não está conseguindo passar essa credibilidade. O atual prefeito Marco Antônio. Eu tenho pelo Marco Antônio, com uma amizade, uma boa tratativa. Acho que se perdeu quando formou o governo. E aquele negócio, né? Ah, mas eu não sabia que o cara era ruim. Tem que saber. Quando você escolhe os seus auxiliares, você tem que saber o que ele pode dar, o que ele pode fazer e qual é a capacidade dele. Eu acho que ele se perdeu quando ele começou a fez os acordos e depois teve que cumprir. E muitos dos seus auxiliares, sinceramente, não serviria para ser nem secretário, nem auxiliado do governo por cima do Carrado. Doutor Wellington. O Wellington eu conheço pouco, eu conheço como profissional da segurança pública. Não poderia dizer que seria muito bom ou muito ruim. Mas tenho até conversado algumas vezes com ele. Ele se mostra nesses novos nomes que está aí como uma pessoa que tem vontade de fazer. Agora, é aquilo que você falou.
Você vai fazer da seguinte forma: ou você tem muito apoio político, ou você vai enfrentar os políticos. Aí é que eu digo para você, eu tenho coragem de enfrentar os políticos, não estou dizendo que ele não tem, mas vai ter que ter, senão ele não vai fazer. Se ele for eleito um dia prefeito de Caratinga, se ele ficar no nhenhenhé, ele não vai, no mimimi ele não vai. Zé do Carmo Fontes. O Zé, eu acho que ele já perdeu o trem da história. Eu acho que hoje ele não está, ao assumir um cargo no governo e ter passado por esse cargo sem ter feito as coisas que a população tanto precisou, eu acho que ele não está credenciado. Na minha opinião, evidentemente que a minha opinião não é a que todo mundo tem que ver ou ouvir. Na minha opinião, ele seria hoje o menos credenciado para a prefeitura de Caratinga. O Márcio Didi. Conheço muito pouco. Eu me absteria de falar sobre ele porque eu não conheço. Eu conheço ele praticamente de vista. Não sei, eu não conheço as pretensões de ser um bom gestor em Caratinga. É uma pessoa que milita nas prefeituras da região, o irmão, uma família de político de Imbé de Minas. Não sei se ele tem, as pessoas conhecem ele como precisa conhecer no momento que as campanhas vão ser muito curtas. Não vou dizer que seria ruim ou bom, porque não conheço, seria até da minha parte indelicado falar. E o Van Gogh? O Van Gogh é uma pessoa que eu gosto muito. Lutador, brigador, é mais ou menos a feição do Carrara. Aponta defeito, precisa ter uma estrutura partidária que ele não tem. Mas, sem dúvida alguma, é uma pessoa digna. Eu respeito muito. Carrara, Deus para você? É tudo. Deus, família, os amigos. Eu sempre falo, o homem tem um tripé que sustenta a sua vida. Primeiro é Deus. É o suporte maior desse tripé. Depois a família, depois os amigos. A família? Os amigos. Mas o que você acha da família? A opinião do Carrara? A família para mim é tudo. Eu tenho na família todo o meu suporte. Eu tenho na família todo o ancorador dos meus sonhos, o ancorador das minhas vitórias, das minhas derrotas. A família é tudo. A família abaixo de Deus é tudo na vida de um cidadão, de um homem, de bem, da mulher, dos filhos. É tudo. Para mim, eu fico até emocionado quando eu falo de família, porque para mim, meus filhos, meus netos, são tudo para mim. Carrara, você que é um decano da imprensa, eu sempre na última pergunta, eu pergunto ao entrevistado sobre a crítica sobre a imprensa. E eu quero que a última pergunta seja qual é a crítica que se tem à imprensa, em geral e a local. Olha, eu acho que a imprensa nacional, a imprensa brasileira, ela tem um grave defeito quando ela busca todo dia ser sensacionalista. Principalmente a grande imprensa. Ela, para vender jornal, aquilo que é bom hoje fica ruim amanhã. Esse é o grande defeito que eu acho da imprensa brasileira. Apesar de ter um trabalho fantástico em prol da sociedade como um todo. A nossa imprensa de Caratinga, eu acho, hoje nós estamos restritos aqui, a televisão nós temos 4 canais. Rádio nós temos acho que 2 ou 3 canais, dois canais de rádio. Fora as piratas, né? Não, pirata a gente não conta porque o que está na margem da lei a gente não deve contar. E temos um jornal diário e temos um semanário, né? Eu acho que nós estamos muito bem servidos de imprensa. Evidentemente, cada um fazendo o seu trabalho, cada um com a sua tendência, cada um com a sua forma de fazer comunicação, né? Eu posso fazer uma mesma notícia diferente um pouquinho da sua, porque a forma de escrever ou a forma de falar, ela é diferente. Mas eu vejo a imprensa Caratinga como uma coisa muito boa para a sociedade. Porque, apesar da imprensa de Caratinga, a imprensa do interior como um todo, ser chamada de marrom, ser chamada disso, daquilo, né, chapa branca, a verdade é que a imprensa não vive sem dinheiro. Sim. Ninguém vive sem dinheiro. Sim. Né? Todos nós precisamos de dinheiro para ir no supermercado, para ir no posto de gasolina, para ir no médico, quer dizer, para tudo, para pagar a vida da nossa vida. Então ninguém vive sem dinheiro. A imprensa muito menos. Os seus funcionários custam dinheiro. Os meus também custam. Né? A energia que você paga custa dinheiro. O telefone, etc. Então, as críticas que vêm contra a empresa de Caratinga do interior é aquela que ela é muito ligada a A, B ou C. E na verdade não é. Porque as pessoas têm que entender que a imprensa, ela vive da publicidade, mas no caso das prefeituras, dos órgãos públicos, nós não temos sequer contrato mais com o poder público. O acordo que nós temos, se é chamado de acordo, a gente vive das agências de publicidade. Né? As agências mandam serviço, a gente faz o serviço, recebe da agência, nem é do governo. Eles licitam as agências. Então essa talvez seja uma grande maldade.
E algumas pessoas que hoje é o que eu reclamo muito, e não porque eu acho que as pessoas não têm direito, todo mundo tem direito de tentar se comunicar da forma que achar melhor, é aquelas pessoas que não sabem o trabalho da imprensa e querem criticar por criticar. Ah, o jornal não vai lá na Câmara mais porque a Câmara não está pagando. Ora, bolas, a Câmara Municipal, ela tem uma verba para manutenção de todo o seu serviço. Não só para pagar o funcionário e os vereadores. Ela pode ter um assessor de imprensa que pode mandar o vídeo, pode mandar o release para você, que o seu funcionário, quando vai lá, ele vai ganhar. E as pessoas têm que entender que às vezes você não tem condição de pagar, ou se gostaria de ter 5 funcionários, só pode ter 1. É essa a dificuldade da imprensa no interior. As pessoas acharem que nós ganhamos rios de dinheiro. Recentemente, se me permite, estava nos Facebook falsos aí, nesses fake, né, que chama, uma pessoa dizendo que eu recebi, que eu não falo mal do presidente da Câmara, que eu recebi R$428 mil no ano. Quando é uma grande mentira. Talvez não sei nem se a imprensa toda de Caratinga recebeu esses 428. Porque as pessoas não sabem que ali 20% de tudo que a Câmara gasta, já gasta com a agência. Que o vídeo que ela produz, a agência ganha. Que o áudio que ela produz, a agência ganha. Que a peça... Então, quer dizer, essas coisas que não... aliás, é o seguinte, eu sou o tipo do cara, eu acredito que... E eu acho que todos vocês da imprensa de Caratinga são assim, nós deitamos e dormimos. Talvez seja a grande vantagem que nós temos. De não ter, até porque não dá para ter compromisso mais com a verdade, né? Com o advento da internet, nós costumamos saber, junto com as pessoas, as coisas que acontecem. Sim. Ninguém varre mais nada para debaixo do tapete, só se for trouxa. E nós não somos trouxa. Nós estamos aqui para servir as pessoas, levando a nossa... a comunicação, as notícias, né, da forma que ela é. Ninguém fala que a pessoa não é uma coisa que ela é, não. As pessoas falam a coisa que ela é. A imprensa Caratinga tem defeitos? Tem. Tem virtudes? Também tem. Agora é preciso separar, né, o joio do trigo. Quem é verdadeira imprensa, quem é as pessoas que fazem comunicação por comunicação, né? Carraro, nós estamos terminando a nossa entrevista, as considerações finais. Vocês, eu quero deixar aqui um abraço a toda a equipe do Diário, tá? Dizer para vocês que vocês são um orgulho da imprensa de Caratinga também. Dizer para você que estou muito feliz de estar aqui com você, tá? Muita gente acha que a gente tem que ser inimigo porque a gente é concorrente e não é bem por aí. Quero dizer para você que eu fiquei muito feliz de poder passar para o povo de Caratinga, para os seus leitores, para as pessoas que te assistem na internet, a mensagem que o Carraro tem de uma Caratinga melhor, mais saudável, com um projeto para ter eventos, transformar a cidade de Caratinga na capital de eventos de Minas Gerais, é o meu sonho, e de poder querer ajudar a agricultura a desenvolver, não ficar só na cafeicultura, o esporte também, e ficar aberto a todas as pessoas que querem contribuir para um projeto de governo sério que possa ser executado. Abraço a todos vocês, dizer para vocês que estou muito feliz de estar aqui, e espero voltar sempre, convidar você quando você estiver também à disposição, para você ir lá no programa Semana Entrevista com o Edilson, tá bom? Um abraço, muito obrigado, viu? Obrigado, Carraro. O Diário Entrevista termina agora, esperando você em outra oportunidade. Nosso muito obrigado.